Bom, boa noite. O meu nome é Eduardo Pereira da Silva. Estamos aqui hoje, através da ADESL, para falar um pouco do desporto universitário, feminino e não só. Comigo, e queria já, em nome da ADESL, agradecer também a disponibilidade destas três atletas, e diria eu, todas MVPs do campeonato e que já fizeram atletas e treinadoras. Isso é bom também vos vou querer ouvir sobre isso, mas queria começar por agradecer à Catarina Pereira, à Margarida Dias, que eu vou tratar por Dias a pedido da própria, que é mais familiar, e à Joana Andrade. Obrigado. Catarina, eu queria começar por te perguntar, e a pergunta depois é para as três. Este ano, infelizmente, em março, as competições foram canceladas devido à pandemia da Covid-19. Como é que foi para ti, para o grupo em que estavas inserida, gerir toda esta situação? Porque no final do dia trabalha-se durante uma época inteira para aquele momento e depois as expectativas acabaram por sair furadas, e acredito que, embora fosse uma necessidade, tenha sido também uma desilusão. Boa tarde, Duarte. Desde já, obrigado pelo convite para nós as três para participarmos nesta conferência, digamos assim, sobre o desenvolvimento do desporto universitário. Não foi nada fácil. No início foi uma notícia que nos abalou muito e que não estávamos à espera. Havia muita incerteza do que é que poderia haver, o que é que poderia acontecer. Tínhamos sempre esperança, a verdade é essa, tínhamos sempre esperança que passado um mês nos dessem a notícia que afinal isto ia voltar tudo ao normal, até que também percebemos que não ia e que tínhamos que adaptar a realidade em que estávamos a viver. Eu trabalho com dois grupos no universitário, um na primeira divisão, que íamos à Final Four, ou seja, faltava uns dias para o momento acontecer, e trabalho com o segundo grupo na segunda divisão, que é a FCSH, e gerimos de uma maneira tranquila até, ou seja, ao longo do tempo fui dando alguns planos de treino para elas fazerem em casa e iam cumprindo, e chegou a um ponto que eu percebi que tinha que incentivar mais dinâmicas, porque essencialmente o que nos faz falta no desporto é estarmos juntas, não é? É a dinâmica entre as pessoas e a ligação que se tem umas com as outras que é essencial, e tentei muitas vezes dormir a pensar o que é que eu posso fazer mais, o que é que eu posso criar para que elas tenham uma dinâmica em conjunto. Então fazia-lhes alguns momentos competitivos, ou seja, aqui no Zoom também, em que elas criavam equipas e o que era o plano de treino fazia-se de uma forma que desse para competir umas com as outras. Depois fiz vários momentos só de conversa também aqui, dinamizei-lhes também melhor atleta do ano e atleta revelação, porque apesar da época ter acabado a meio, é merecedor dos prémios que enaltecer o esforço que elas tiveram. Também, e fui sempre tentando manter o contacto, que elas também tivessem sempre o contacto umas com as outras, porque aí está, é essencial e é uma das melhores coisas que isto nos pode dar, é estarmos umas com as outras sempre, e é esta dinâmica que nos faz mais falta no desporto. Já agora, ao dia de hoje, nós ainda não sabemos qual vai ser o desenrolar, porque parte naturalmente das recomendações da Direção-Geral de Saúde, como é que vai ser o desporto universitário, o desporto de formação no ano que vem. Tu sentes que, e é um dos argumentos que eu tenho ouvido da parte de quem defende que há riscos que têm que ser corridos, que esta parte do grupo para atletas mais jovens, para atletas no desporto universitário, é importante até no processo de formação e para a pessoa em si, que dentro do que seja possível, sempre com esta salvaguarda, o desporto universitário e os escalões de formação devem tentar de alguma forma continuar a prática e a competição, se possível? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o desporto universitário ajuda muito um bocadinho a livrar o peso da própria universidade, de todo o contexto de pressão da faculdade.
há muitas pessoas também deslocadas que faziam desporto nas suas áreas de residência e que vêm para cá e querem continuar a fazer desporto ou conciliar de uma maneira diferente e que o desporto universitário nos consegue dar isso. E, portanto, sem dúvida que esta próxima época vai ser essencial e é sempre essencial que o desporto universitário aconteça para que elas tenham isto. Joana, passava agora para ti. Eu depois já vou fazer uma pequena apresentação, aliás, vão ser vocês a fazer isso, de cada uma de vocês e do vosso percurso. Mas, Joana, como é que foi viver todo este processo da pandemia, competições canceladas, o esforço de uma época? Não é para o lixo, porque esses momentos, como a Catarina acabou de dizer, ficam sempre, e o grupo, essas memórias ficam sempre, mas no final de contas a competição foi cancelada e não puderam jogar a tão desejada Final Four. Como é que viveste isso? Sim, pronto, antes de mais queria dizer boa noite e agradecer o convite e por terem pensado em mim para representar o basquetebol feminino nos universitários. Pronto, eu vou falar um bocadinho mais como atleta porque tem sido o meu papel nos universitários durante os 3 anos em que eu pratiquei. É difícil porque nós tivemos 2 muito boas épocas enquanto equipa nos universitários, com 2 anos de presença nas finais, 2 anos consecutivos de presenças depois nos nacionais também. E pronto, tendo em conta que foi a primeira vez que se criou a equipa na faculdade, foi uma surpresa e foi espetacular termos atingido esses objetivos que nós tínhamos. Este ano é complicado porque, a meu ver, nós tínhamos uma equipa melhor, tínhamos as nossas estratégias mais estruturadas, conhecíamos melhor, portanto os objetivos eram maiores e pronto, o Covid estragou, basicamente. Mas pronto, agora o que nós tentámos foi manter um bocadinho o espírito de equipa, tentar ir falando, um ou outro treino até ser obrigatório o confinamento, para que caso voltasse a haver competição ainda este ano, nós estivéssemos preparadas. Não foi o caso, mas o espírito continua para o ano que vem, seja de que forma for. Okay. Dias, perguntava-te o mesmo, como é que foi, como é que viveste este período da pandemia, do cancelamento, como é que foi experienciar isto? Isto foi tudo novo para todos, mas neste aspecto particular, competição cancelada, Final Four cancelada, como é que foi gerir o grupo e como é que tu própria geriste isso? Aqui parece-me com um problema técnico, acho que a Dias não nos está a ouvir. Bom, quando isto aparecer eu já retomo com a Dias. Bom, Catarina, enquanto estamos com isto, queria que fizesse, lá está, tu praticas voleibol, mas queria que descrevesse um bocadinho o teu percurso no desporto universitário, mas também fora dele, para quem nos está a ouvir, saber mais um bocadinho sobre o teu percurso. Ok, então eu vou começar mesmo desde o início, ok? Ok. Bem, eu comecei a jogar voleibol com 10 anos na Pedrianos de Lobato. Era desporto escolar, entretanto federámos a equipa, o clube cresceu, chegámos ao escalão sénior. Entretanto, eu com 20 e poucos anos acabei por deixar de jogar, tinha ingressado na faculdade e comecei também a integrar a equipa da FCT universitária. Conseguimos alguns prémios também, várias presenças na Final Four e nos CNUs. Posteriormente acabei por ser responsável de equipa, ou seja, organizava toda a logística e dinâmica da equipa. Fui convidada para ser dirigente da AFCT, onde fiz 2 mandatos, um enquanto na área desportiva e um segundo mandato enquanto vice-presidente da mesa da Assembleia Geral. Neste último mandato estava em paralelo na ADESL, no mandato do Hugo Lopes Silva, enquanto vogal de direção, e faço um segundo mandato na ADESL, com o Gonçalo Rosmaninha presidente, e eu estava a vice-presidente nesse ano.
Em 2016, salvo erro, na época de 2016, 2017, o Hugo Lopes convida-me para treinar a equipa da FCSH, onde eu, com alguma incerteza no início, aceitei e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque me meteu o bichinho de querer ensinar e querer ajudar e querer incentivar a que praticassem voleibol. Posteriormente tirei o curso de grau 1, fui convidada para treinar também as equipas do ISEG de voleibol feminino e masculino, onde também conseguimos o apuramento para os nacionais e Final Four, até que faço estas últimas 2 épocas, em paralelo na FCSH, mas também na Nova Business School, a convite do Manuel Felgueiras. Pronto, e falta a parte da arbitragem. Mas já agora, antes de continuares, deixa-me perguntar-te, foste atleta, agora és treinadora, no desporto há inúmeros casos desses, é uma pergunta Sim. da praxe, entre aspas, como é que é, porque acredito que às vezes enquanto atleta as orelhas ficam quentes do treinador a dizer faz assim, agora estás do lado de fora, como é que tu vives essas 2 experiências, sendo que acredito que para ti, estando lá dentro, já tendo estado lá dentro, consegues perceber melhor ou ter um bocadinho maior, diria eu, sensibilidade, entre aspas, para determinados aspectos. Sim, são 2 visões completamente diferentes. Eu acho que nós só quando chegamos à parte de ensinar é que percebemos o quanto custa fazê-lo. As pessoas são todas diferentes e, portanto, as dinâmicas, a forma como nós falamos, o feedback que damos é sempre diferente de pessoa para pessoa, de grupo para grupo, são realidades sempre diferentes. E só depois de ser treinadora é que comecei a perceber também algumas partes da parte do atleta. Tanto que quando fui atleta e treinadora ao mesmo tempo, mesmo enquanto atleta, se calhar já compreendi um bocadinho mais algumas decisões do treinador ou porque ele às vezes não fazia algumas coisas, porque às vezes é impossível o treinador chegar a todo lado, é mesmo impossível, principalmente nós vivemos num país em que o desporto não é uma realidade, nem tem apoios muito grandes, ou seja, as equipas têm um treinador para não sei quantas pessoas, a logística é muito diferente e nós não conseguimos chegar a todo lado por mais que queiramos. Nós tentamos, a verdade é essa, mas é muito difícil e é bom ter os 2 lados e mesmo também a parte da árbitra também ajuda. Sim. Depois também a perceber, enquanto eu treinadora, a digerir um bocadinho mais as coisas e a perceber um bocadinho mais as coisas. Portanto, às vezes é bom passarmos pelos papéis e se nos preocuparmos, conseguimos digerir e fazer as coisas de forma diferente. Em Portugal, deixar só esta nota, eu acho que nós sendo um país tão pequeno e não é só no futebol, ainda recentemente tivemos o Miguel Oliveira a ganhar um grande prémio, mas são milhares os exemplos, fazemos muito, às vezes com condições que eu acho que lá fora as pessoas acabam por nem ter noção de, não é amadorismo, não é isso que eu quero dizer, mas as condições que são dadas aos atletas e aos treinadores, até aos próprios árbitros, muitas vezes não têm comparação com o que é feito lá fora, mas a verdade é que nós acabamos por conseguir, por esse mundo fora, indo ter sucesso. Joana, passava agora para ti. Dias, eu já vou a ti que eu percebi que a ligação foi abaixo. Desculpa. Não faz mal, não faz mal. Epá, isto não está a colaborar hoje, desculpa. Não faz mal. Joana, queria que falasses um bocadinho do teu percurso. Tu praticas basquete, fala-nos um bocadinho do teu percurso no desporto universitário e também no desporto em geral. Pronto, começando pelo início também, eu comecei a prática desportiva aos 6 anos, comecei a jogar basquete no Sport Lisboa em Benfica, fiz a minha formação toda até ao meu primeiro ano de sénior, que ainda fiz no Benfica. A equipa estava na liga, portanto eu ainda era verdinha, ainda tinha pouco espaço, por isso decidi dar um passo atrás e vir para uma equipa da primeira divisão, que na escala é a segunda divisão. Pronto, para explicar, são 3 divisões, temos a liga onde está o Benfica, a primeira divisão para onde eu fui, que foi para o clube que é o Carnide, e depois há a segunda divisão.
pronto, nós fomos campeãs, foi o meu primeiro título nacional de toda a carreira e subimos para a Liga. Eu senti que ainda não estava preparada para continuar na Liga, portanto decidi mudar novamente de equipa e fui representar a ESA, que é uma equipa da Amadora, que é onde eu me encontro agora e que já representei durante 2 épocas. Relativamente aos universitários, eu entrei na faculdade há 4 anos, nós não tínhamos qualquer tipo de equipa, se não me engano, nos universitários, de feminino, acho que tínhamos só futsal masculino e, portanto, no meu 2º ano de faculdade criou-se pela primeira vez a equipa de basquetebol feminina e tivemos um ano espetacular, tínhamos montes de gente na equipa que já tinha jogado ou que ainda jogava, mesmo até acolhemos pessoal de outras modalidades e que queria experimentar pela primeira vez, e acho que isso é o giro dos universitários, é pessoas que sempre gostaram de desporto mas que não tinham disponibilidade para o federado e que queriam experimentar, e acho que os universitários são excelentes porque dão essa oportunidade às pessoas. E é um espírito diferente porque não é a mesma pressão que é nos federados, por isso eu gosto e gostei mesmo muito de fazer parte dos universitários por todo o espírito e por toda essa parte. E pronto, e correu super bem, tivemos 2 anos com presenças nas finais, com presenças também nos nacionais, consequentemente. E este 3º ano que nós íamos ter agora era a tal coisa, íamos chegar às finais novamente, acabou por se cortar, mas também foi um 3º ano excelente e é pena porque era o último ano de muitas das nossas jogadoras, mas pronto, veremos como é que vai ser para o ano. Bom, agora sim, vamos falar. Dias, eu estava a perguntar sobre a pandemia, entretanto pedi que fizesse uma pequena apresentação, o vosso percurso. Queria primeiro que falasse um bocadinho como é que experienciaste todo isto, o cancelamento das competições, e depois que falasse um bocadinho do teu percurso. Olá, boa noite. Finalmente, sou Margarida Dias. Desculpem também este da internet, que não sei o que está a acontecer. Mas relativamente à maneira como nós lidamos, confesso que cada uma lidou à sua maneira. O que é que quer dizer com isto? A maior parte das nossas atletas também eram federadas. Então essas jogadoras acabaram por também ser acompanhadas pelo próprio clube. Eu, por exemplo, inclusive, jogo no Atlético Povoense, no Campeonato Nacional, e eu dava, como eu sou personal trainer, eu dava treinos às minhas colegas de equipa. Nós juntávamos no Zoom e nós fazíamos treinos durante o primeiro mês, lá está. Tínhamos a esperança, como a Catarina estava a dizer, tínhamos a esperança que isto não fosse durar tanto tempo, mas houve uma altura em que nós realmente percebemos que isto ia durar bastante tempo. Eu até estava a pensar que não ia fechar os meus anos, só para tu teres noção, mas pronto, isso era o menos importante. O que nós queríamos mesmo era treinar, porque este ano aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na Lusófona, que nós queríamos criar uma equipa federada. E este ano ia ser o ano em que nós íamos criar a equipa federada. Tivemos este ano inteiro a treinar, mesmo ter treinos de futsal 2 vezes por semana, com as universitárias e com as federadas. Algumas federadas poderiam ir ao treino, mas a maior parte das vezes eram não federadas, e nós queríamos investir no desporto federado, mesmo que a lusófona. Só que também não foi possível e isso deixou-nos ir um bocado abaixo. Relativamente ao meu percurso, olha, eu cresci com o meu irmão. Temos 8 anos de diferença, portanto ele sempre esteve ligado ao desporto, e eu lembro-me desde os 4 anos que ia com o meu pai ver os jogos dele, e ao intervalo eu era daquelas miúdas com a bola debaixo dos braços e que ia para o campo enquanto os meninos iam para o balneário. Portanto eu sempre estive ligado ao desporto e a tudo. Só comecei a jogar futsal aos 12 anos. Até lá pratiquei natação, ténis, vôlei, pratiquei tudo um pouco. E aos 12 anos foi quando entrei para o futsal e jogo desde então. Já jogo há 14 anos, portanto já são muitos anos. Passei por equipas do Distrital, fui várias vezes campeã distrital por vários clubes. Nunca cheguei a ser campeã nacional porque o Benfica é invicto, né? Mas consegui ganhar um troféu que eu sempre quis, foi a Taça Nacional, que é basicamente as equipas que sobem para o Campeonato Nacional têm género de uma Final Four, das equipas campeãs dos outros distritos. A Final Four são estas 4 equipas que sobem para o Nacional, e quem ganha supostamente é a melhor equipa, né,
a subir para o Nacional. Portanto, isso foi uma das melhores taças que eu poderia ter ganho no mundo do futsal. E pronto, é isto. Estive no desporto universitário desde 2013. Em 2013 nós não nos apurámos para a Final Four. Eu também era muito verdinha, lá está, como a Joana estava a dizer, também era muito verdinha, então o primeiro ano foi mais de aprendizagem no nível do universitário, porque comecei a perceber que poderia fazer muito mais do que aquilo que estava a ser feito. Foi porque, e devido a isso, a partir do meu segundo ano da faculdade, nós começámos a ir a todas as Final Fours. Ok, sempre fomos aos nacionais e era isso que me dava mais gozo, era no final do ano todo, chegar à Final Four e nos conseguirmos apurar para os nacionais, porque os nacionais sem dúvida que é tipo uma das melhores coisas que uma pessoa pode viver. E eu esperava por essa semana, eu tirava férias de propósito por essa semana, todos os anos, para os nacionais, mesmo como treinadora e como jogadora. Portanto, sem dúvida que vocês estão a evoluir no desporto universitário e agradeço imenso aquilo que vocês fazem todos os dias, porque realmente nós precisamos mesmo de mais visibilidade. E acredito que a FADU e tanto a ADESL vai crescer e tem crescido muito ao longo dos anos. Obrigada. Obrigada à ADESL. Nesse sentido, e já que pegas nisso, nós este ano, e já vamos aqui mais, hoje é Dia Internacional da Igualdade Feminina e queria-vos ouvir um bocadinho sobre esse aspecto, mas já que focas essa questão da visibilidade, não só o desporto universitário feminino, mas eu diria a nível nacional o desporto feminino tem quase sempre menos visibilidade. Este ano a ADESL tentou e conseguiu uma série de vezes ter as transmissões online. Eu queria saber, e podemos já começar por ti para depois invertermos aqui a ordem, como é que é, porque eu narrei a grande maioria dos jogos do futebol masculino neste caso, e eu sentia que eles me diziam muitas vezes, gravaste aquele golo, ou fizeste assim, como é que isso de ter os jogos transmitidos ou gravados pode ajudar até a trazer mais pessoas. Era uma das coisas que muita gente falava, que é muitas vezes, para lá desse espírito de grupo que vocês as três focaram, eu acho que é evidente, porque toda a gente que pratica desporto universitário foca isso, o aspecto do grupo, da união. Como é que aqui o aspecto, neste sentido, dentro do que a ADESL pode fazer, das transmissões, vos pode ajudar a trazer mais pessoas para a modalidade, mais visibilidade? O que é que tu sentes que pode ser feito, tendo em conta este aspecto das transmissões? Eu vou-te ser sincera, e vou-te ser o máximo sincera possível. Vocês já fazem um grande trabalho. O que nós precisamos é de mudar a mentalidade das pessoas, e isso é uma coisa que se calhar é muito difícil de fazer, ok? E é por isso que ao longo dos anos a evolução do desporto feminino tem evoluído, porque nós temos conseguido mudar mentalidades, porque às vezes nós temos várias informações, pelo menos eu vejo, por exemplo, tudo o que é desporto universitário, eu via, por exemplo, da parte do futsal feminino, aparecer a minha foto, que foi aquele projeto que vocês fizeram, tirar fotos aos MVPs do ano passado, e acho que isso foi uma coisa muito bem feita, pôr cada pessoa no seu destaque, cada desporto universitário, e acho que vocês fizeram isso muito bem. E o mais engraçado que eu notei foi que desde há 2 anos para cá, que eu senti que havia muitas mais pessoas a apoiar o desporto feminino. Eu sinto mais isso também pela minha faculdade, porque nós somos de desporto, não sei se acontece também noutras faculdades ou não, desculpem porque eu não sei, mas maioritariamente o desporto é muito unido, ou seja, para onde um vai vão todos. Portanto, nós dissermos temos jogo ali, lá está, vamos imaginar, em FMH, eles iam todos. Portanto, a nossa união e nós tínhamos sempre muita visibilidade nos nossos jogos. Eu de vez em quando também ia ver alguns jogos das outras equipas, mas não muito mais do que isso. E relativamente à transmissão, isso também ajuda muito no scouting para nós, porque é uma coisa que eu já faço há muitos anos no Federado, que é o scouting, é uma coisa que é muito importante, porque podemos também perceber onde é que podíamos melhorar, onde é que estamos a errar, e isso também, e acaba por nos olhar a nós, porque também nós conseguimos ver as outras equipas. Portanto, vocês acabam de nos dar um bocadinho de material também. Isso foi algo que nós tivemos aqui uma conversa nesse aspecto da questão do futebol masculino, e eles diziam muitas vezes que era às vezes mais do que olhar para nós, e isso é possível, também me disseram que o faziam, mas perceber o que é que a outra equipa pode trazer.
e já que focas isso, é um dos aspectos que me passaram, é que sim, olhamos para nós, o que é que fazemos bem, o que é que fazemos mal, mas também podemos ver o que é que o adversário vai trazer, que também acaba por ser sempre muito importante. Sem dúvida, e é muito importante, mas também nós não nos podemos só focar naquilo que nós vimos, porque lá está, porque tal como no futsal, talvez no basquete, no vôlei, todos, tu ok, vais ter aquela estratégia, mas perceberes que a meio do jogo vais ter que mudar, tu mudas, e vais ter que ser polivalente nesse sentido, ok? Portanto, nós também não nos podíamos só focar naquele jogo que a gente vê, por assim dizer, portanto, Ok. é só isso. Joana, perguntava também o que é que tu sentes, e já que focámos esta questão da tecnologia e das transmissões, tu enquanto atleta, eu acredito, eu pratiquei desporto há uns anos e também sentia quando a pessoa pode ver o que está a fazer, ou ter o cesto no teu caso, quando faltavam 2 segundos para acabar, ou uma coisa assim do género, acredito que isso também possa dar algum gozo para quem está lá dentro e acaba por ver o seu trabalho, não é recompensado, mas tem a visibilidade desse trabalho. Sim, eu concordo e acho que é excelente vocês terem esse trabalho e esse cuidado, porque é uma das coisas que se notou mais neste vosso crescimento, que tem sido bastante grande. É esta parte das transmissões, eu acho que é uma excelente ideia. Não só pela parte da visibilidade, não só dessa parte do scouting, que eu acho que no basquete não existe tanto, pelo menos na parte dos universitários, no federado existe bastante, nós fazemos. Agora nos universitários, pelo menos no nosso caso, não existia. Mas na parte de nos vermos e de nos divertirmos nessa parte sim, concordo completamente. E na parte do próprio público, porque pelo menos no nosso caso, eu sou de uma faculdade mesmo muito pequenina, portanto a grande maioria dos jogos nós tínhamos o pessoal todo nas bancadas e com bandeiras, porque o facto de ser uma faculdade tão pequenina é muito familiar e, portanto, é um bocadinho esse aspecto da lusófona que a Dia estava a dizer, de que onde vai um vão todos, na nossa faculdade é igual. Somos poucos, sim, é verdade, mas estamos lá todos. E quando não é possível, a parte da transmissão é excelente, porque eu recebia mensagens depois dos jogos a dizer jogo brutal, jogo não sei o quê, e parabéns ou boa sorte para o próximo, porque o pessoal vê os jogos, por isso eu acho incrível o vosso trabalho nesse aspecto. Enquanto e dos vossos testemunhos, o que eu posso é perceber é que esse sentimento de grupo, esta questão das transmissões, ainda fica mais acentuado, ou seja, poderem partilhar, olha o cesto que eu fiz, olha o gol que eu marquei. Olha a queda que tu deste. Dá para tudo. Claro, esse tipo de coisa é que é o desporto e acaba por ser bom. E, aliás, da parte da A10 lá há sempre o desejo de fazer mais e melhor, porque é verdade que às vezes as transmissões podiam ter um ou outro problema, porque também nós estávamos a aprender com esse processo, mas é bom ver da parte de realmente quem importa, que são jogadores, treinadores, árbitros, tudo, ver que esse trabalho está a ter frutos. Catarina, eu perguntava-te, ainda neste aspecto das transmissões, se às vezes é mais fácil tu dizeres, já foste atleta e treinadora, como falámos há pouco, em vez de dizeres a um atleta, olha, podias ter feito assim, se tiveres se calhar um videozinho só assim, percebes, olha, se calhar desta forma tinha corrido melhor, se isso também facilita o teu trabalho, porque quando vemos as coisas acaba sempre por ser mais fácil. Facilita, sim. E já tive alguns exemplos disso. Eu muitas vezes filmo os jogos, ou quando faço jogos de treino com a equipa do universitário, com equipas federadas, filmo os jogos e faço trabalho estatístico também, mesmo para elas verem, porque elas estão no campo, não é? É completamente diferente eu estar-lhes a dar algumas notas pontuais ou falar com elas no fim do jogo, ou elas com material verem os vídeos e conseguirem eu dar essa nota e elas conseguirem perceber, é completamente diferente, sem dúvida. Portanto, dá muito jeito. Sentes que em termos de visibilidade ajuda também na divulgação do desporto universitário feminino? Sem dúvida. Acho que ajuda muito. Aliás, até dou um exemplo. O ano passado na Final Four, as Final Four são sempre... passam sempre online e lembro-me uma semana depois de estar a rever o vídeo perto de uma equipa de formação do clube
lá no clube e estarem umas miúdas a dizer eu vi o jogo em direto na altura no Facebook da Adeslo, não é? Eu passaria pela cabeça que seguiriam a Adeslo, não é? Ou seja, o desporto universitário está cada vez a aproximar-se mais de muitas pessoas, de muitas idades, isso é ótimo. Eu acho que é mesmo por esta dinâmica que foi crescendo ao longo dos anos, e nos últimos anos tem-se visto muito isso, em que passa muito mais cá para fora o que é que acontece, qual é a realidade do universitário, e portanto uma aproximação também muito grande a muitas pessoas e a muitas entidades também. Dias, estavas aí com o dedo no ar, força. Sim, para completar aquilo que a Catarina estava a dizer, não sei se vocês têm noção, mas há muitas equipas do Federado de Futsal que vão aos universitários de propósito ver se há jogadoras novas. Eles vão ao universitário procurar jogadores para o Federado. Ou seja, isso já acontecia há uns anos quando eu entrei para a faculdade, mas nos últimos 2 anos, especialmente no último ano, isso aconteceu muito, muito, muito. Ou seja, isso também, lá está, a visibilidade que a Catarina estava a dizer, isso também é uma grande visibilidade, não é? Muito... Um dos aspectos que até da parte da ADESL eu acho que é importante perceber é que, embora em Portugal não haja uma ligação clara, como há, por exemplo, nos Estados Unidos, entre a universidade e a profissionalização, muitas vezes até nos desportos que não têm tanta profissionalização, o universitário pode servir como uma base de captação, que é o que estás a referir. Ao fim e ao cabo, um clube que se calhar não tem capacidades para fazer captações ou que tem algumas dificuldades nesse sentido, acaba por, olha, vamos ver uma semana ou 2 de jogos universitários e se calhar conseguimos captar boas jogadoras para as nossas equipas. Bom, agora queria aqui passar, visto que é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, e eu vou dar a minha experiência para fazer a pergunta que vos quero fazer. Muitas vezes, eu acho que isso é uma questão sociológica e até como a Dia estava a referir há pouco, tem vindo a evoluir. A rapariga que pratica desporto, ou que joga futebol com os rapazes, ou que joga basquete com os rapazes, o que quer que seja, é vista como a Maria Rapaz e até há de certa forma um estereótipo, lá vai ela jogar com os... ou assim. Vocês ao longo do vosso percurso e estando ligadas ao desporto, sentiram isso em algum momento? Quem quiser, à vontade para começar. Opa, eu sempre senti isso, porque eu era a rapariga com o pé para trás, com a bola debaixo dos braços, portanto era tudo meu, né? Era eu que mandava, era eu a gaja, tinha a bola, era eu que mandava no jogo. Mas era sempre eu a Maria Rapaz. Toda a gente me dizia, não vais brincar, é só saltar a corda. E eu assim, não, mas eu quero é jogar a bola com os rapazes. Eu não quero é saltar a corda, eu quero é jogar a bola. Portanto, eu sempre levei muito com isso, mas nunca me deixei afetar, na verdade. Porque as pessoas quando me viam jogar, os rapazes, até chamavam-me de propósito, olha, Dias, anda lá a jogar connosco, e eu ia. Portanto, isso acaba por não acabou por ser negativo da minha parte, mas sim uma coisa positiva. Mas há quem não consiga lidar bem com isso e que leve isso para a parte negativa. Joana, Catarina, querem o vosso testemunho sobre esta questão, que eu acho que às vezes falar-se nisto pode ser um bocadinho sensível, entre aspas, mas eu acho que só encarando a realidade é que, eu acho que isso hoje está um bocadinho diferente e vocês dir-me-ão se sentem isso ou não, que a sociedade tem vindo a evoluir no sentido de não discriminar porque não há motivo para o fazer, quer dizer, não tem qualquer sentido, é ridículo, não tem outra expressão, mas Joana, sentiste isso ao longo do teu percurso? Sim, acho que, não vou dizer que é normal, mas acho que acaba por se associar muito sempre o desporto ao masculino. O desporto, geralmente, quando se pensa, especialmente em Portugal, é o futebol, é bolas nos pés e etc. Portanto, é muito associado ao masculino. E acho que tem havido uma grande evolução agora nos últimos anos e já se começa a ter uma muito maior visibilidade do feminino e acho que isso tem sido um espelho também para os miúdos e cada vez mais acho que há mais miúdas a praticar desporto. No basquete, então eu vejo cada vez mais miúdas pequeninas a praticar basquete e acho que está diferente, mas sim, na minha altura, sem dúvida, eu era, ainda por cima, eu era como há dias, era desporto, seja qual for o tipo,
quer seja futebol, se fosse ténis, se fosse... Eu queria era praticar desporto e era eu e os rapazes, porque pronto, na minha turma também era assim, era eu mais outra e éramos as duas Maria rapazes no meio dos rapazes. Mas acho que tem vindo a mudar bastante agora nos últimos anos, como eu estava a dizer. Catarina. Okay. É um bocadinho das palavras que a Dias e que a Joana disseram. Acho que evoluiu muito ao longo dos anos e num curto espaço de tempo, infelizmente. Mas aí está, associavam sempre uma rapariga que gostasse de fazer desporto ou que soubesse fazer melhor que muitos rapazes, era Maria Rapaz, era certinho e direitinho. A verdade é que quem gosta de desporto tem raça, não é? Portanto, nunca desiste de o fazer, digam o que disserem. Portanto, e assim é, apesar de o voleibol acabar por ser uma modalidade que até por acaso tem muito mais raparigas que rapazes, ao contrário de muitas modalidades, e cresceu muito, tens muitas atletas e cada vez mais atletas, ainda assim sempre foi ponto de, ok, jogas voleibol ou fazes desporto, pronto, é sempre um assunto a tocar. Eu queria vos perguntar acerca desta questão do desporto feminino. Muitas vezes fala-se no efeito de ídolo, ou seja, no caso, isto também acontece no masculino, mas queria-vos ouvir sobre isto, ter o exemplo de uma atleta, de uma seleção que seja, por exemplo, nós recentemente a seleção de futebol feminino tem vindo a ganhar dimensão e maior destaque, até na própria imprensa, na própria comunicação social. Acho que os mídias começam a estar um pouco mais alerta e a perceber que há também naturalmente que noticiar os feitos das seleções, seja de que modalidade for. Se vocês acham que isto acaba por ser aqui um pau de dois gumes, que se é importante que isso aconteça, isso pode ajudar na captação de mais talentos, de mais pessoas para a modalidade, se acham que isso pode potenciar o desporto feminino, e se o universitário até pode ter uma palavra nisso, ou seja, começando às vezes por brincadeira, entre aspas, porque lá está, vocês referiam muitas vezes atletas que não tinham tempo para o federado e que vão ao desporto universitário para ter uma experiência, e muitas vezes pode-se descobrir ali uma atleta que efetivamente até tem apetência para aquele desporto. Se vocês sentem, em suma, que os bons resultados de determinadas seleções, futsal também, estava a esquecer, também teve bons resultados, a seleção feminina, se vocês acham que isso pode ajudar na captação de mais talentos para o desporto feminino. Catarina, pode ser? Podemos começar, eu precisava aqui de silêncio. Acho que sim, acho que sem dúvida que quando uma modalidade é mais falada e acaba por ser mais conhecida, acaba por ser uma realidade mais presente e portanto, quando vivemos num país em que só se fala de futebol masculino e se ouve que no futsal feminino fez um feito, ou o basquetebol feminino fez outro feito, ou o voleibol, o que quer que seja, se houve algo assim, já começa a ser uma realidade mais comum e mais presente, já começa a ser uma normalidade. E não é normal, porque deixa de ser normal porque não é ouvido, ou seja, não é conhecido e as pessoas não sabem, só veem aquilo. Pronto, e eu acho que cada vez mais, claro que os feitos das seleções ou até o aparecimento de clubes grandes em algumas modalidades dá certamente visibilidade às modalidades e nesta questão do feminino dá visibilidade e é importante que haja cada vez mais apostas das federações e dos clubes no feminino para que também haja mais mulheres a praticar desporto, haja mais apoio, sem dúvida. Joana, a Catarina falou aqui na questão dos grandes, sentes que isso também pode ser importante, ou seja, os três grandes, em Portugal nós falamos de Sporting, Porto, Benfica, de começarem a fazer uma aposta e a chamarem mais atletas. Pensas que isso pode ajudar no crescimento do desporto feminino? Sim, sem dúvida, e eu, por exemplo, sou um bom exemplo disso, porque eu comecei num dos três grandes, comecei no Benfica e pronto, acho que nem nunca me passou pela cabeça começar a jogar noutro clube qualquer, porque tive aquela oportunidade e
sempre fui benfiquista, a minha família é toda benfiquista, por isso facilitou imenso. E eu acho que se começar nos 3 grandes, se as modalidades começarem nos 3 grandes e se houver visibilidade da parte deles, acho que é muito importante. E acho que é muito importante essa parte dos tais ídolos e dos tais exemplos, porque... E nós mesmo assim, nós as 3, são 3 modalidades que são conhecidas e que são praticadas nas escolas e que são, pronto, não há tanto essa dificuldade, mas existem carradas de modalidades que as pessoas não conhecem e que só conhecem quando existem títulos, quando existem, por exemplo, agora este exemplo do Miguel que foi campeão, pronto, é um dos exemplos que é graças a ele que está a haver visibilidade desta modalidade, portanto acho que os títulos são muito importantes, acho que os exemplos são muito importantes, as seleções e sim, os 3 grandes sem dúvida que ajudam nisso. Enquanto tu estavas a falar, lembrei-me do exemplo da Telma Monteiro, que o judo, apesar de ter... Exatamente. Tivemos também no masculino um ou outro exemplo, mas eu acho que no caso, por exemplo, da Telma serviu durante muito tempo e continua a servir como um porta-estandarte e um chamada de atenção para o judo está aqui, deem-nos visibilidade, alcançou... O currículo da Telma fala por ela, certamente. Dias, perguntava-te, um bocadinho em suma destes aspectos que temos vindo a falar. No teu caso, tu praticas futsal, a Seleção Nacional de Futsal teve bons resultados. Se tu sentes que isso é um bocadinho alimentar o sonho e ver que se a jogadora A conseguiu, porque é que eu não posso conseguir? Sem dúvida, isso é verdade. E uma coisa que acontece no futsal e começou a existir, já não sei se foi este ano ou se foi há 2 anos ou há 3, mas sei que foi recentemente, era que as equipas grandes eram obrigadas a criar, para estarem no campeonato nacional, tinham que ter formação. Ou seja, isso obrigava os clubes a terem mesmo as formações, seja júniores, juvenis, iniciados, tinham que ter formação e têm que estar devidamente... Eu sei que aquilo é um documento qualquer que tem que estar exposto, mesmo com o treinador, tem que assinar, não sei o quê. Ou seja, se o clube não atingir esses parâmetros todos, né, esses pontos todos, não pode participar no campeonato nacional e desta divisão. Portanto, eu acho que aí ajudou muito também o futsal a criar, até incentivar os clubes a criarem mais escalões, sem ser séniores ou júniores. Porque eu lembro perfeitamente que eu entrei para o futsal com 12 anos e eu era júnior. Não era juvenil, não havia juvenis, não havia nada, só havia júniores e séniores. E eu com 13 anos subia sénior. Ou seja, eu com 13 anos era uma caganita, não é? Já com gajas grandalhonas, não é? Portanto, estás a imaginar, eu cheguei até a fazer um traumatismo, também fiz um traumatismo a outra, portanto, ou seja, ali aconteceu muitas coisas ao longo dos anos, portanto eu acho que isso foi uma coisa fundamental, foi obrigar os clubes a terem formação, mesmo para o crescimento da modalidade, e claramente que depois também os resultados da seleção feminina também veio a alimentar e a ajudar e a fazer com que a federação ainda apostasse mais no desporto feminino relativamente ao futsal. Ao futebol também. Claro, nós temos hoje o exemplo, e eu até enquanto jornalista, muitas vezes não há que mentir, porque é aqui um pau dois gumes, como eu dizia há pouco, porque as pessoas não vão querer ler se nós não lhes dermos a informação, porque se criarmos esses hábitos e for comum as pessoas verem, porque é assim, se calhar quando a seleção não tem ficado, mas a seleção portuguesa de futebol fica na qualificação para o europeu, pá, aconteceu e não é por isso que deixa de ser notícia. A seleção feminina ficou, mas também já foi. Portanto, esse tipo de aspecto, até enquanto jornalista, muitas vezes da própria classe, é uma questão sociológica que eu acho que com o tempo, e até parte muito do público, porque hoje o público exige, entre aspas, que lhes seja dada essa informação, e eu acho que isso é positivo. Voltando aqui ao desporto universitário, eu queria-vos perguntar... Força, Catarina. Posso só acrescentar uma coisinha também, relativamente àquilo que a Dias disse. Aquele exemplo que ela deu de terem de haver escalões de formação para que os escalões máximos aconteçam,
eu acho que isso devia ser fundamental e transversal a todas as federações, e a própria Confederação do Desporto devia incentivar que isso acontecesse em todas as federações para não haver esta lacuna tão grande e esta desigualdade tão grande a nível desportivo. E acho que também devia haver um apoio por parte das federações nas modalidades em que há menos adesão por parte do feminino, apoiar os clubes, ou seja, incentivar a nível monetário, se abrirem escalões femininos, se calhar a federação, as federações em questão, não é? Ou seja, futsal, basquete, o que quer que seja, apoiar a nível monetário, porque muitas vezes é insuportável para os clubes manter escalões, ter infraestruturas desportivas e, portanto, para que haja mais é preciso muito apoio das federações. Sim, nós temos falado aqui muito dos três grandes que têm esse poder económico e muitas vezes essas infraestruturas, e acho que nesses casos passa muito por vontade. Portanto, se quiserem, nesses casos podem fazê-lo, mas depois também há uma série de outros clubes para os quais sem apoios é muito difícil criar os tais escalões de formação, etc, etc. Eu queria agora ouvir-vos sobre, e voltando ao desporto universitário, o que é que vocês sentem que a ADESL e a FADU podem fazer no sentido de incrementar e fomentar a participação no desporto universitário e até dar mais visibilidade, como nós temos vindo a falar. Catarina, podes começar agora tu e fazemos a ordem inversa. Ok, portanto, eu acho que já fazem muito, estou sincera, já a FADU e a ADESL já incentivam muito e têm cada vez incentivado mais com diversas dinâmicas e com diversos campeonatos e torneios, à parte dos normais de voleibol, basquetebol, outros torneios informais que a FADU e a ADESL já promovem e que é muito bom. Acho que o que mais podem fazer é muito difícil, mas o que mais podem fazer é tentar, por exemplo, infraestruturas desportivas, porque muitas vezes as equipas também não conseguem crescer, porque o espaço é muito reduzido, é muito limitado, e portanto todas as equipas universitárias têm ali um limite, não dá para mais. Eu acho que se calhar a procura de instalações desportivas junto com a Câmara Municipal de Lisboa, no caso da FADU, se calhar não sei se esse problema acontece noutras regiões do país, mas falo agora na ADESL, acho que seria essencial, e mesmo que o professor Roquete do Estádio Universitário, tentar que haja mais espaço para a ADESL poder oferecer, ou seja, ter mais oferta aos estudantes, às associações de estudantes, que são os seus clubes, para poderem fomentar mais dentro dos seus clubes, ou seja, das instituições, mais atividades, mais horários, o que quer que seja. E também acho que seria bom, mas difícil, tentar que haja, por parte das unidades orgânicas, uma parte protocolar, e já existe isso no basquete da Nova com o Belenenses, uma parte protocolar em que há a ligação do clube federado com a parte universitária. E acho que isso é um bom incentivo. É bom, não sabia. Eu estava a ouvir falar e estava a pensar, bem sei que em Portugal nós temos acho que também é um bocadinho da nossa cultura, mas temos um clima desportivo muito particular no que toca a rivalidades. Estou-me a lembrar que deve ser do sul da Europa, é uma questão cultural, provavelmente. Ainda ontem vi um tweet qualquer dos adeptos do Marselha a saírem à rua para festejarem a derrota do Paris Saint-Germain. Eu acho que nós em Portugal iria acontecer algo do género, mas nesse sentido, passando agora para ti, Joana, achas que isso pode ser, por exemplo, se calhar estou a ser um bocadinho utópico, mas o Sporting e o Benfica, que neste caso são os maiores clubes de Lisboa, e temos o caso do Belenenses, que, como a Catarina acabou de dizer, estabeleceu esse protocolo, achas que seria bom também nesse sentido a ADESL tentar aqui poder intermediar esse tipo de situações? Lá está. Sabemos que faz sempre o que é o melhor, mas estamos aqui também no sentido de dar ideias e para que as mesmas eventualmente possam ser implementadas. Sim, acho que
para além da parte da visibilidade dos universitários, de dar a conhecer que estes campeonatos existem, que são bons, acho que ia trazer também muita qualidade para o campeonato, porque eu já percebi que no futsal, pelo menos o campeonato universitário é muito bom e muito forte. No caso do basquete universitário é mais ou menos. Eu, se tivesse que estabelecer uma comparação com o federado, diria que é uma segunda divisão. Portanto, acho que em termos de qualidade, as melhores jogadoras das faculdades que são federadas acabam por não jogar ou ir só aos jogos que são mais importantes, acabam por estar sempre nas finais e nos nacionais. Portanto, eu acho que se houvesse essa ligação entre federado e universitário, acho que seria ótimo, porque ia trazer muita qualidade ao campeonato universitário, isso acima de tudo. Dias, força. Olha, eu faço as minhas palavras da Joana e da Catarina, porque é verdade. Eu ia dizer qualquer coisa que eu já não me lembro, mas vai muito ao encontro daquilo que elas disseram. Lá está, se calhar não se sente tanto, como a Joana estava a dizer, não se sente tanto no futsal, porque eu tenho percebido que ao longo dos anos o futsal universitário feminino tem ficado muito mais difícil. Começámos a não ter só uma lusófona e uma FMH para passarmos a ter uma FCT, para passarmos a ter um ISCTE que dá luta. Portanto, são faculdades que investiram o seu tempo, tal como a Catarina também investiu o seu tempo de ser treinadora, ser atleta e ser treinadora, de eu também me acabar por ser treinadora, mas já percebi que eu não posso ser treinadora, mas pronto. São coisas que nós vamos descobrindo e que são coisas que nós devíamos incentivar mais. E acho que uma das coisas que também a Catarina disse que é as estruturas, as infraestruturas, porque há tantas pessoas, tanta gente, que não há lugar para todos, a verdade é essa. E nós devíamos tentar arranjar aqui uma maneira de... Não sei como é que vocês fazem essa gestão, não é? Esse orçamento, mas se calhar talvez uma possibilidade de criar um novo pavilhão, não sei se é possível ou não, porque, por exemplo, quando está a chover mais no inverno, o pavilhão 2 da cidade universitária é muito escorregadio, chove lá dentro, ou seja, isso também acaba por deixar uma pessoa vulnerável, principalmente para quem é federado, porque no meu caso ok, tu podes jogar pelo universitário, mas não te podes lesionar. Se tu te lesionas, basicamente é isso, percebes? E nós estamos sempre com o pensamento de que, ok, não nos podemos lesionar. Também se lesionarmos, lesionamos. Porque a verdade é que quando uma jogadora, como a Joana estava a dizer, que às vezes a melhor jogadora do universitário acaba por fazer poucos jogos no federado, é verdade, às vezes a MVP não é tão valorizada no federado como é no universitário, e nós no universitário, lá está, é a brincadeira, é a união, é o desfrutar, principalmente o desfrutar e brincar, aproveitar aquilo que nós gostamos mais de fazer, e no universitário é quando nós nos libertamos muito mais. Eu lembro-me que fazia jogos inteiros pela lusófona, se me pedisses para fazer jogos inteiros pelo federado eu não fazia. Portanto, são coisas totalmente diferentes, não me perguntes porquê, mas é vivência totalmente diferente, portanto, só se vocês investissem nessa vertente de se calhar criar mais infraestruturas ou melhores condições, eu sei que não depende só de vocês, também depende de tudo o resto, mas começassem a pensar e ir por aí, acho que já era um bom começo. Eu vi aqui a Catarina com o dedo no ar, força Catarina. Ok. Esta questão das infraestruturas que estamos todos a referir é muito importante e é por isso que também vou tocar nisto, que já tinha sido até uma questão que se levantou e sempre foi levantada até, já houve tertúlias em Lisboa em que se falou disto, que já houve propostas para que dentro do Estádio Universitário fizesse um pavilhão, só que por mais que se luta às vezes é muito difícil. Eu acho que o ideal às vezes é as próprias câmaras, a Câmara de Lisboa, as juntas de freguesia, ou seja, expandir um bocadinho as ligações, ou seja, não só com o Estado Universitário e, portanto, a Universidade de Lisboa, mas também com juntas de freguesia e com a própria Câmara, ou várias câmaras, porque nós temos polos em vários sítios, não é? Alcoitão, Faculdade de Ciências e Tecnologias, que é no outro lado do Rio, Carcavelos, portanto, muitas câmaras municipais a que se pode recorrer e pedir apoios,
E é mesmo isto, porque o desporto no fundo é um buraco negro em que temos que andar sempre a pedir apoios e ajuda, e tem que haver um bocadinho isto. E depois há uma segunda questão também, a nível de, pronto, dos protocolos entre federado e clubes federados e universidades, não é? Esta conciliação e se calhar até a atribuição de bolsas de atletas federados que depois teriam boas notas, ingressar na faculdade, etc. Depois há a questão e o espaço para aqueles atletas que nunca jogaram e que recorrem ao desporto universitário para jogar pela primeira vez, não é? E aí está, voltamos à primeira questão de o espaço é muito reduzido para muita gente que se calhar quer jogar e quer praticar e para pôr muitas ideias em prática, mas precisamos de espaço. Nesse sentido, até os últimos dados que a ADESL tinha e que me foram passados foi que o número de atletas continuava a crescer. Por isso, é naturalmente uma necessidade. Por isso, ainda mais, não sabemos como é que, da parte dos próprios atletas, no próximo ano será a situação, até porque acredito que possa haver algum receio naturalmente, de alguns atletas em participar, fruto de toda esta situação, mas fica a vossa sugestão. Eu acho que é bom, muitas vezes, as sugestões. Tu, Catarina, já foste dirigente, até atleta, e é muito bom que assim seja, porque muitas vezes, com tanta coisa por fazer, jogos por organizar, campos por marcar, árbitros, é muita coisa, e eu limitei-me, entre aspas, a relatar os jogos, mas estava lá com eles e acredito que eles são as primeiras pessoas a querer ouvir essas sugestões e, como tu próprio disseste, muitas vezes tem que haver vontade política, neste caso, de se querer construir ou que seja, e uma alternativa, como tu disseste, acaba por ser até o estabelecimento de parcerias com a Câmara Municipal de Lisboa, juntas de freguesia, como tu referiste, acho que pode ser um bom caminho. Eu vi aqui que a Dias foi abaixo, eu ia passar para ela porque agora queria-vos ouvir um bocadinho, nós estamos a terminar, mas queria ainda abordar aqui um bocadinho o vosso percurso. Joana, tu, como referiste há bocadinho, estiveste no Benfica, foi lá que fizeste grande parte do teu percurso. Eu perguntava-te se isso foi uma motivação, porque muitas vezes, sobretudo no desporto feminino, mas isso também acontece às vezes no desporto masculino, há aquele sentimento de que se estiveres num clube não com tanto nome, podes desistir ou assim. Se isso te ajudou no teu percurso, representares uma instituição tão grande como o Benfica, se isso foi importante para ti de continuares a acreditar que é possível e que era possível praticar desporto federado, como é que geriste toda essa situação? Pronto, eu não diria que foi por estar no Benfica que ainda hoje pratico a modalidade, mas tal como já tinha dito anteriormente, sem dúvida que foi um dos grandes pontos de eu ter começado, o facto de ser no Benfica foi um dos grandes pontos. Acho que o facto da formação ser muito boa na minha modalidade e no próprio feminino, acho que ajudou imenso, porque sinto-me muito bem preparada, especialmente tecnicamente e mesmo taticamente, em termos de conhecimentos. Acho que sinto-me muito bem preparada e acho que o Benfica ajudou muito nesse ponto. No acender da chama, quase, para continuar e pronto, a praticares a modalidade. Sim, exatamente. Agora, pronto, acho que o facto de continuar a praticar foi mesmo do amor pela paixão pelo desporto e talvez não tanto pela paixão que existe, obviamente, pelo Benfica. Mas a parte de comportamentos, pelo menos como desportista, isso o Benfica ajudou bastante. Por exemplo, as coisas básicas, por exemplo, a colocação de Insta Stories em saídas à noite, coisas assim parvas que às vezes as pessoas não pensam, mas que nós, quando representamos um clube grande,
temos que ter em mente e temos que ter cuidado. E a imagem que nós passamos através das redes sociais e através de, mesmo em conversas com amigos e etc., a imagem que nós passamos, tendo em conta que representamos um clube grande, temos que ter cuidado. Portanto, acho que em termos de educação, digamos assim, também o Benfica ajudou bastante. Dias, entretanto, eu vi que foi abaixo, mas a Catarina estava aqui a chamar a atenção para aquela questão dos protocolos e tudo mais. Eu agora, porque nós estamos a ficar já apertados de tempo, estava aqui a fazer algumas perguntas sobre o vosso percurso e no teu caso eu sei que separaram aqui ao ouvido que há uma grande rivalidade no sentido positivo entre a Lusófona e a FMH. Eu gostava que falasse um bocadinho disso, porque eu acho que quando se fala em rivalidade nestes aspectos acaba sempre por ser positivo, porque quer se queira, quer não, são as rivalidades também que acendem um bocadinho a chama, são diversos jogadores e jogadoras que chamam a atenção de que num jogo normal nós damos 100%, mas se calhar, e perguntava-te isso, contra a FMH, por exemplo, davas 110 ou 120. Opa, sem dúvida, imagina, eu desde que entrei na faculdade, em 2013, já havia essa rivalidade, ou seja, não fui eu que a criei, não é? Ou seja, desde que eu entrei já havia essa rivalidade. Mas eu acho que deixou de haver tanta a partir do momento em que começaram a haver outras equipas que nos fizessem também frente. Ou seja, quando foi o caso da FCT, o ISCTE, são equipas que chegaram, punho firme, já nós também cá estamos, nós também somos boas, e acho que essa rivalidade acabou por dispersar um bocadinho. Senti mais isso ao longo dos 2 anos, há 2 anos para cá, que eu acho que isso também tem descido um pouco mais, mas claro que é sempre ali uma disputa quando é jogos entre a FMH e a Lusófona, é sempre uma grande disputa, mas é mesmo já entre nós, não é em sermos campeãs ou whatever, é mesmo já entre nós porque são equipas de desporto, ou seja, temos de provar quem é que é a melhor faculdade, por assim dizer. Relativo ao meu percurso desportivo, é assim, a Joana estava a falar de um aspecto que é, não é ela ter estado no Benfica que a fez continuar a jogar basquete. Eu sempre fui habituada a jogar, eu sempre fui uma jogadora que sempre fui muito utilizada, quer jogasse o jogo todo, meia hora, eu era uma pessoa que era uma jogadora que jogava e até que jogava bem, bem o tempo. Não podia queixar com o tempo que jogava. Até que chegou um ano em que eu vi algo acontecer, que era eu começar a ficar no banco. Comecei a ficar no banco, e eu pensei, mas o que é que está a acontecer? O que é que mudou de todos os outros anos para cá? O que é que fez para o treinador achar que eu não mereço entrar dentro de campo? Ou seja, foi um ano muito difícil. Eu até, inclusive no final da época, acabei por sair desse clube devido ao treinador, mas hoje em dia agradeço-lhe bastante, porque me fez crescer muito como atleta, não só taticamente, mas também psicologicamente. A maneira como nós temos que, lá está, como a Catarina estava a falar no início da nossa conferência, que é muito, nós quando passamos de atleta para ser treinadores, nós também metemos muito do lado do treinador. E quando eu comecei a ser treinador, eu comecei a perceber, ok, já percebi que é como o Mister se calhar naqueles momentos e naquelas alturas não me pôs dentro de campo, porque eu se calhar não tinha a maturidade suficiente para lidar bem para aqueles jogos. Não era jogar bem, nós todos jogamos bem, mas muitos não temos cabeça. E foi aí que ele também me ensinou e que ele depois disse-me assim, tu mais tarde vais perceber e vais-me agradecer. E é verdade. Hoje em dia eu agradeço, que é o Bruno, que era o antigo treinador do Benfica, que é um grande treinador, sem dúvida alguma, e acho que essa parte é muito importante. Nós não podemos só apontar o dedo, não é? Nós não podemos só dizer, porque é que não meteste jogar, só meteste jogar 2 minutos. Nós temos que nos perguntar o porquê. É chegar ao pé do Mister e dizer assim, olha Mister, porquê é que eu não joguei? O Mister não pode levar a mal essa pergunta e dizer-lhe, olha, eu não achei que se calhar estivesses preparado, e a jogadora até pode dizer, mas eu estou preparada, e nós temos que arranjar argumentos e provar que não estavas preparada. Portanto, não é só fisicamente, mas a parte psicológica é mesmo muito importante. E a parte física também, não basta só treinar. Eu ia te perguntar sobre isso, porque tu também, e há bocadinho referiste, que não podes ser treinadora, mas é curioso porque agora
acabaste por referir que ver as coisas de um outro prisma, e a Catarina há bocadinho também referia isso, porque enquanto atleta é aquela chamada azia, entre aspas, não me está a ocorrer outro termo, que é estás no banco o jogo todo e não percebes, e a fúria, naturalmente, a fúria inicial é pá, mas porque é que eu não jogo? E agora referires que, eu ia-te perguntar sobre isso, que é se o facto de teres sido treinadora te deu essa capacidade para veres as coisas de uma outra forma. Sim, mesmo muito. Tu não tens noção do quanto. Eu já achava isso antes de ser treinadora, mas eu, ao ser treinadora, foi como a Catarina estava a dizer, são, principalmente as mulheres são muito mais complicadas do que os homens nesse aspecto. Mas é verdade, é verdade. Quem diz que não é mentira, é verdade. Porquê? Porque a mulher, o homem contenta-se mais com o que tem, a mulher não. A mulher, como quer, sei lá, quer mais, quer sempre mais, não é? Às vezes pode haver muitos jogos e muitos atritos, mas, como a Catarina estava a dizer no início, são jogadoras diferentes, a maneira como nós falamos com uma não podemos falar com outra, e nós temos que perceber como é que temos de lidar com elas, seja a falar normalmente, seja numa frustração de dizer, olha, sai do campo, olha, troca, porque há jogadoras que não estão preparadas psicologicamente para dizer, olha, troca. Depois vem cá para fora com aquelas caras todas chateadas e não sei o quê, uma pessoa vai lá, mas olha, então fica lá no teu canto, precisa de respirar um bocadinho. Mas é assim que as pessoas aprendem. Portanto, aquilo que eu passei quando era mais nova, de eu não perceber o porquê, hoje em dia eu percebo. E portanto acho que essa parte psicológica também devíamos treinar muito. Eu acredito muito que os mental coaches são essenciais numa equipa. E o próprio treinador também devia ser mental coach. Costuma-se dizer que às vezes um treinador, mais do não desprezando aqui os aspectos táticos e técnicos, costuma ser quando o treinador perde o grupo, pode ser um mestre da tática, mas dificilmente vai conseguir que as coisas corram bem. Catarina, eu queria te perguntar, estamos a ficar sem tempo, tu também foste árbitra, e este eu acho que é um aspecto interessante, que é como é que tu, sendo árbitra e vendo a reação, e já tendo sido atleta, e vendo a reação de uma atleta que diz, epá, não foi falta, epá, não foi penalti, epá, não foi não sei o quê, como é que isso te ajudou também a gerir esse aspecto? Porque, por norma, o árbitro é sempre o patinho feio e é o culpado quando não se ganha em Portugal, sobretudo no futebol masculino, nos grandes e nos mais pequenos, a culpa é sempre do árbitro. Como é que isso te ajudou, essa tua experiência, a exercer da melhor maneira que conseguias a tarefa da arbitragem? Isto enquanto árbitro, isto no papel de árbitra, certo? Sim. Ok, eu acho que o facto de ter passado tanto por atleta como por treinadora, agora enquanto árbitra, dá noção de muita coisa, porque isto não são só as regras, não é? Toda a gente quer que o jogo corra bem, ou seja, atletas, treinador, árbitro e o público, não é? Isto no melhor dos casos. Nem sempre isto acontece, portanto, já tendo passado por esses papéis, quando estou lá em cima do escadote, no meu caso, já consigo perceber um bocadinho mais a parte humana, ou quando um atleta está aos berros, se calhar não começo logo, tumba, cartões, tumba. Não, há uma parte que também é preciso falar, e principalmente quando estamos nos escalões de formação, não é? Que nós queremos incentivar a modalidade em qualquer um dos papéis, ou seja, atletas, treinadoras e árbitros, queremos que corra tudo bem para a modalidade e que as pessoas gostem de jogar e estejam-se a sentir bem a jogar. Portanto, tendo sido jogadora, dá enquanto árbitra para perceber muita coisa, e também, às vezes, porque o pior às vezes são os treinadores, e eu também sou treinadora, às vezes o pior são os treinadores e esse comportamento passa muito para dentro de campo. Portanto, é fundamental que os treinadores passem aos atletas e transmitem calma, porque muitas vezes o jogo até corre mal aos atletas por esta falta de calma e impaciência que há, não é? Os atletas estão focados no jogo e depois ouvem o treinador, ouvem a bancada e é muito barulho, principalmente em formação. E nós, enquanto árbitros, temos que gerir um bocadinho isso tudo, e já tendo passado por isso, se calhar
falando ou tentando dar um toquezinho para a calma, não é? Se calhar as coisas depois começam a correr um bocadinho melhor, mas também já sei o que esperar em muitas situações, porque já tendo passado ou passar pelos dois lados, de atleta e treinadora. Eu confesso que no caso do vôlei não tinha, até assistir a jogos ao vivo, não tinha noção de que mesmo entre atletas, ali junto à rede, pode haver certas picardias. Eu não tinha a menor noção que isso pudesse acontecer. E eu acho que ao vivo a pessoa começa-se a perceber disso. E no meu caso fui ver um Sporting Benfica e acho que é unânime a lenda do voleibol, o Miguel Maia, jogava no Sporting, mas podia jogar no Benfica, não é essa a questão, que teve a sensibilidade de, junto do árbitro, tentar acalmar as coisas. Claro que já é uma pessoa experimentada, que não tem nada a ver, não é? Mas, quer dizer, acho que é isso que tu referes, essa sensibilidade acaba por ser extremamente importante. Estou aqui a olhar para o relógio, estamos a exceder no nosso tempo, mas eu não queria deixar de vos dar a oportunidade, enquanto atletas, que são atletas, treinadoras, que fazem parte do desporto universitário, deixarem uma mensagem final, seja para atletas que possam estar a ver a nossa transmissão e que tenham aquele receio, como vinhamos a falar, de hoje já menos, mas de meterem-se no desporto universitário, praticarem. Queria-vos deixar, ou sobre outros qualquer aspecto, essa oportunidade de deixarem uma mensagem. Dias, podes começar tu então, força. Pronto, só queria dizer que incentivar as pessoas a inscreverem-se no universitário, participarem no universitário, porque é uma coisa única. Para quem joga federado, vai amar e adorar o universitário. E para o caso de na vossa faculdade não houver futsal, basquete, pronto, qualquer modalidade que vocês queiram, que não esteja criada, falem, vão ter a vossa associação, criem, procurem jogadoras e incentivem o desporto universitário, porque vale mesmo muito a pena e vocês não se vão arrepender. Joana, força! Pronto, eu vou. A minha mensagem vai passar um bocadinho pela mesma da Dias, que é pessoal, inscrevam-se. E mesmo que não seja no vosso próprio desporto, eu, por exemplo, este ano, pronto, eu pratiquei basquete a vida toda e este ano escolhi, para além do basquete, jogar futsal também, porque fizeram-me um desafio e eu aceitei o desafio. Aceitem os desafios, divirtam-se, porque os universitários são exatamente para isso, é para nos divertirmos, para nos conhecermos na faculdade, porque às vezes há pessoal que é da praxe, pessoal que não é da praxe, isto o desporto dá para todos. E é uma forma de nos unirmos e de nos integrarmos, por isso, pá, inscrevam-se em qualquer modalidade que haja na vossa faculdade e se não houver, é como há dias disse, vão ter a vossa associação e criem. Força, Catarina! Bem, repetindo um bocadinho o que as Marias disseram, inscrevam-se, independentemente, agora estamos a passar por uns tempos difíceis e o futuro vai ser imprevisível, mas se não forem os atletas, isto não existe. Portanto, independentemente de tudo, procurem, tentem saber como é que as coisas vão funcionar para que este processo todo resulte e que todos juntos continuemos a jogar universitário, estar no universitário e fazer mais por isto, independentemente da época difícil que nos avizinhamos agora. E futuramente ainda podem ir aos nacionais, que é uma experiência incrível. Acho que todas aqui já experimentaram e portanto é algo único e que têm que ir. Bem, em nome da A10 eu queria deixar-vos mais uma vez o agradecimento pela vossa disponibilidade de estarem aqui. Acho que foi mais de uma hora de conversa muito boa, em que vocês partilharam as vossas experiências e acho que isso é o essencial. Esperamos que a conversa tenha servido para que no próximo ano, se possível, se não for possível no próximo ano, daqui a 2 anos, porque eventualmente vai tudo voltar à normalidade, mais atletas possam participar e que também tenha servido um bocadinho para promover mais o desporto universitário feminino e também o desporto feminino em geral, porque acabou por também ser esse o sentido da nossa conversa. Em nome da A10, agradecer a quem nos acompanhou e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite.